Bom, vamos mergulhar hoje em um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da história criminal da Austrália. E também no filme super controverso que essa história acabou inspirando. Tudo começa, curiosamente, não com o crime em si, mas com uma descoberta. Uma descoberta macabra que simplesmente abalou uma cidadezinha rural super pacata. A polícia foi chamada para investigar um cofre de banco abandonado. E lá dentro eles se depararam com uma cena de horror que é até difícil de imaginar. Essa descoberta foi o fio da meada que começou a desenrolar uma história de tortura e assassinato que já durava anos e que acabou ligando, para sempre, o nome da cidade a esse caso terrível. Então, essa descoberta chocante no cofre do banco, acredite, era só o começo, apenas a pontinha do iceberg. Rapidamente, a investigação revelou uma teia de assassinatos que se estendia por quase uma década, com vítimas escondidas por toda a região da Austrália do Sul. Uma história muito maior e mais complexa do que se imaginava. Mas quem era a pessoa por trás de tanta brutalidade? Quem era a mente que orquestrou tudo isso? O nome dele é John Bunting. Ele era o líder do grupo, uma figura que, pasmem, era carismática, mas que usava isso para exercer um domínio psicológico total sobre seus cúmplices e, claro, sobre as vítimas. Para justificar os assassinatos, o Bunting criou uma ideologia toda distorcida, como se ele fosse um justiceiro. Ele mirava em grupos específicos, pessoas que ele simplesmente desprezava e considerava inúteis. O Bunting sentia um prazer sádico em controlar suas vítimas. Ele forçava elas a chamá-lo por esses nomes. Deus, mestre. Era uma forma de reforçar o poder dele através de pura tortura psicológica. E essa campanha de violência do grupo não foi algo rápido. Ela foi se intensificando ao longo de longos 7 anos. Dá pra ver que os crimes se estenderam por um período bem longo, né? Começou lá em 92 e foi até descoberta em 99. E o mais assustador, a escalada brutal da violência ali entre 97 e 98. É importante dizer, Bunting não agiu sozinho. Ele manipulou um pequeno grupo de seguidores. Pessoas como Robert Wagner, seu principal cúmplice, e o jovem James Vlazakis, que mais tarde se tornaria a testemunha-chave para a polícia desvendar a real dimensão de todos os crimes. E sim, o dinheiro era um fator. Eles roubavam o dinheiro das vítimas. Mas, pelo que a investigação apontou, o motivo principal parecia ser mesmo o desejo do Bunting por controle e o seu prazer sádico. Uma história tão horrível assim, claro, acabou chamando a atenção do cinema. Mas a questão é, como adaptar uma brutalidade dessas para as telas? O diretor Justin Kurzel, em 2011, resolveu seguir um caminho bem diferente. Ele buscou fazer uma espécie de terror social realista, sabe? Focando muito mais na psicologia por trás de tudo, do que num simples filme de crime. Para conseguir esse realismo, o diretor fez uma escolha bem ousada. Ele escalou moradores da própria região, gente sem nenhuma experiência de atuação. O resultado é uma tragédia humana muito crua, muito autêntica. O resultado? Bom, foi elogiado por muitos críticos. Eles descreveram o filme como uma experiência de visualização incomumente poderosa. De fato, é um filme que impacta. Só que esse realismo todo foi demais para outras pessoas. Alguns críticos chegaram a comparar com o filme Snuff, que são aqueles filmes que supostamente mostram um assassinato real. Isso gerou uma recepção bem dividida. É claro que tanto os assassinatos quanto o filme deixaram uma marca permanente na pequena comunidade de Snowtown. A fama que o caso trouxe não era bem-vinda, obviamente. A cidade lutou para lidar com essa infâmia toda. Chegaram até a pensar em mudar o nome da cidade para tentar se desvincular da história. Com o tempo, o local físico do horror foi, de certa forma, recuperado. Os novos donos do banco, por exemplo, instalaram uma placa, mudando o foco para a memória das vítimas. No fim das contas, a história de Snowtown deixa a gente com uma pergunta bem difícil de responder. Como é que um lugar consegue superar um legado de tanto horror e, enfim, tentar redefinir a sua própria identidade?